Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para tentar dar uma modesta contribuição para o debate político num momento tão importante para o país, que é um momento em que a gente discute o nosso futuro, o período eleitoral. E um dos temas que eu considero que deveria ser dos mais importantes num período eleitoral no Brasil é um tema, parece que é um pacto de silêncio entre a mídia e os principais candidatos, os ditos principais candidatos, os que são apontados, né, com os mais altos índices nas pesquisas, que é o tema da dívida pública, a dívida externa e a dívida interna. Existe eu acho que a gente pode chamar de lenda urbana, circulando no Brasil, dizendo que o problema da dívida externa foi resolvido, né? A gente não tem que discutir a dívida pública, porque o problema da dívida pública foi resolvido. Bom, isso aqui é um gráfico pizza, não vai dar para mostrar de perto, mas eu vou ler. Esse aqui é o orçamento executado da União de 2013, do ano passado. Juros e amortizações da dívida, 40,30% do orçamento da União, totalizando 718 bilhões de reais. Eu sinceramente não consigo entender como algo que consome 40% do orçamento da União não é um problema. É o principal gasto, é o maior gasto de todos. A imprensa adora dizer do problema da Previdência, adora falar da questão da Previdência. Corresponde a 24% do orçamento. Claro que é justo se debater a Previdência. Agora, o que é inacreditável é que a imprensa brasileira e os maiores partidos políticos do Brasil promovam a farsa de que o problema da dívida pública foi resolvido. Essa farsa, ela ganhou corpo durante o primeiro mandato do presidente Lula, quando o governo e a mídia fizeram toda uma pirotecnia em torno do pagamento da dívida com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. Inventaram uma notícia. O Brasil, na verdade, estava pagando uma dívida pequena em relação ao montante da dívida, uma dívida que tinha os juros mais baixos do que de outras dívidas, então uma dívida que poderia deixar para ser paga depois, mas o governo preferiu pagar por causa do simbolismo de pagar a dívida para a FMI. Inclusive, eu lembro bem do presidente Lula tentando iludir a população, querendo fazer a população entender que o Brasil agora estava livre das orientações da FMI, já que não devia mais nada para a FMI. Como se a questão da imposição da política econômica internacional se devesse ao fato do Brasil dever ao FMI. Na verdade, a dívida com o FMI, muitas vezes ela não existiu ou foi muito pequena. O que importa, na verdade, era o carimbo do FMI de que o Brasil é confiável para receber as dívidas, receber os empréstimos para que as dívidas fossem roladas. Então, o fato do Brasil pagar o empréstimo com a FMI não libertou o Brasil das diretrizes do FMI. Na verdade, serviu para a gente trocar uma dívida mais barata por uma dívida mais cara e o governo poder dizer, tentar dizer, claro, com a ajuda da mídia ficou mais fácil, que o problema da dívida pública foi resolvido. Mas vejam só, aqui tem uma matéria da Folha de São Paulo, do dia 19 de março. O Brasil
é o 112º em qualidade de saneamento básico, diz a pesquisa. Pesquisa do Instituto Trata Brasil e do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Bom, enquanto 40% do orçamento é gasto com o pagamento de juros da dívida pública, saneamento, não dá nem para ver no gráfico, presidente, a linha é tão pequenininha, 0,04% do orçamento. Isso é 100 vezes menos, não é isso? 40% para o pagamento de juros da dívida pública e 0,04% para o saneamento básico. Num país que é o 112º em qualidade de saneamento básico. A dívida pública não é um problema, está resolvido. Um outro dado importante, que a gente sempre comenta aqui, comentei ontem, o déficit habitacional no país. 6 milhões de residências, o déficit habitacional. O recurso para habitação, no ano passado, nem aparece no gráfico, porque precisaria de uma terceira casa decimal para aparecer os recursos federais para habitação. Como aqui só tem 2 casas decimais, aparece 0,00% do orçamento anual da União para a habitação. Ou seja, é evidente que a dívida pública é um dos principais problemas do nosso país. E é muito grave, muito preocupante, que um dos principais problemas do país simplesmente não seja debatido no processo eleitoral, que vai renovar a presidência da República, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, os governos estaduais e as assembleias legislativas. É um absurdo. E o município do Rio não está livre de tais problemas. Nós temos uma dívida diferente, não é em títulos, é em contratos, não tem o mesmo peso a dívida municipal no orçamento municipal que a dívida nacional tem no orçamento do país. Mas a ingerência nas nossas políticas, ela também é determinada pela questão da dívida pública. Por exemplo, em agosto de 2010, a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou com o Banco Mundial um empréstimo de pouco mais de 2 bilhões de reais. A finalidade desse empréstimo foi a amortização de uma dívida com a União, reduzindo os juros de 9% para 6%. Então o benefício da cidade do Rio de Janeiro foi trocar uma dívida de 9% por uma dívida de 6%. Só que a contrapartida é que o Banco Mundial, ele faz exigências que determinam políticas públicas tanto na área de educação como na área da saúde. Através desse empréstimo, o Banco Mundial interfere na definição das políticas públicas do nosso município, exigindo que o município aplique as famosas políticas neoliberais, que o município aplique na saúde e na educação políticas privatizantes, sejam de criar oportunidades para negócios privados por dentro do serviço público, seja pela implementação de métodos gerenciais da iniciativa privada, estabelecendo índices, de desempenho, tentando trazer a lógica do gerenciamento empresarial privado para a administração pública. Então, graças a esse convênio com o Banco Mundial, por exemplo, a Prefeitura se compromete a abrir clínicas da família administrada por OSs. Através dessa imposição do Banco Mundial, surgem projetos como, por exemplo, os convênios da Prefeitura com a cultura inglesa
e com a Fundação Roberto Marinho. Ou seja, a questão da dívida pública não só é um grave problema para o nosso país, por conta da quantidade absurda de recursos que são sugados, né, por esse verdadeiro buraco negro, né, porque, por exemplo, nos últimos 5 anos, a Prefeitura do Rio já gastou 1,5 bilhão de reais pagando a dívida pública. E o montante da dívida não muda, continua 12,5 bilhões de reais. A mesma coisa em relação à dívida federal. Os 40 bilhões de reais não significam, os 40% do orçamento não significam que a dívida esteja diminuindo, ao contrário. Mas a questão da dívida pública também é um problema, porque a gente abandona, abre mão da nossa soberania, abre mão da nossa autonomia para abraçar programas e projetos que têm como objetivo criar oportunidades para o mercado financeiro e para o empresariado de uma maneira geral. Agora, a coisa fica mais dramática quando a gente pensa e coloca nos nossos cálculos quem é que paga imposto no Brasil. Essa é uma das principais questões que a gente precisa debater também. Porque quem paga imposto no Brasil são os pobres e a classe média, não são os ricos. Os ricos contribuem pouco com o imposto no Brasil. Para início de conversa, mais de 70% da nossa carga tributária é de impostos indiretos. São aqueles impostos que o empresariado repassa para o consumidor de suas mercadorias. Em segundo lugar, nós temos uma tabela de imposto de renda ridícula. Eu fiz uma pesquisa agora, comparando os dados de 2010. A tabela do imposto de renda no Brasil, em 2010, e a tabela de imposto de renda na Alemanha, em 2010. No Brasil, você está isento do imposto de renda, os valores são em dólares, até um pouco mais de 10 mil dólares. Entre 10 mil dólares e 15 mil dólares, são 7,5% a alíquota do imposto de renda. Entre 15 mil dólares e 20 mil dólares, é de 15% a alíquota do imposto de renda. Entre 20 mil dólares e 25 mil dólares, é de 22,5% a alíquota do imposto de renda. E acima de 25 mil dólares, a alíquota vai para 27,5%. 25 mil dólares, sendo a maior alíquota do imposto, significa que um taxista, um vereador, a Xuxa, o Eike Batista pagam a mesma alíquota de imposto de renda. Agora, na Alemanha, em 2010, até 10 mil dólares é isento, igual no Brasil, isento. Agora, entre 10 mil dólares e 68 mil dólares, ou seja, quase três vezes mais do que o teto da nossa tabela, paga-se a segunda alíquota, de 14%. Acima de 68 mil dólares, até 323 mil dólares anuais, a alíquota é de 42%. E acima de 323 mil dólares, a alíquota é de 45%. Essa é a diferença do estado do bem-estar social para o estado do mal-estar social, que é o tipo de estado que nós temos no Brasil. Se nós analisamos o nosso sistema tributário e juntamos isso com as informações sobre o orçamento, o que nós vemos claramente é que o Estado brasileiro é um Estado ladrão. O roubo no Brasil não é um problema da ilegalidade. O principal assalto ao povo brasileiro, ele não acontece de maneira ilegal, através da corrupção. Ele acontece de maneira legal. Somos um Estado ladrão, um Estado Robin Hood ao contrário, um Estado que rouba dos pobres e da classe média para entregar 40% do orçamento para os 2% mais ricos, que compõem aqueles que têm as carteiras dos títulos da dívida pública.
Esse é o principal debate que tinha que acontecer na campanha eleitoral no Brasil. Como fazer para o Estado brasileiro deixar de ser o Robin Hood às avessas? Como fazer para o Estado brasileiro parar de assaltar sistematicamente os pobres e a classe média para entregar os lucros desse assalto para as famílias mais ricas do país, os 2% mais ricos da nossa população? A ausência desse debate na campanha eleitoral só tem um significado: nada vai mudar. Continuaremos nos próximos 4 anos com a mesma política dos últimos 500 anos. Vamos continuar com a mesma política de exploração, de espoliação do nosso povo. Mas a revolta do ano passado, que esse ano, de certa maneira, está sendo catalisada pela esperança de algo mudar pelo processo eleitoral, vai retornar. O processo eleitoral, mais uma vez, não vai dar conta de atender às necessidades do nosso povo, de atender às necessidades da nossa população. E o povo vai voltar às ruas. E o povo vai voltar às ruas, e nós estaremos ao lado do povo, exigindo que o Estado brasileiro deixe de ser um Estado ladrão, que o Estado brasileiro deixe de ser o Robin Hood, ao contrário, e que o nosso Estado comece a garantir os direitos da população, que deveria ser a sua atribuição primeira e última, e não a de ficar enriquecendo aqueles que são sócios do poder, aqueles que são sócios dos eleitos. Muito obrigado pela atenção.